eu gostaria de começar a aula me apresentando. Meu nome é Lucas Issalai e eu vou tratar do tráfico de órgãos no Brasil. Eu vou começar a aula explicando os aspectos legais relacionados ao transplante de órgãos, para explicar quando e como a legislação determina e permite que aconteça o transplante de órgãos. Depois, na segunda parte da aula, eu vou tratar de alguns dados e casos concretos que ocorreram, seja no Brasil, seja em outros países, para demonstrar como, na prática, essa regulamentação é burlada, gerando um verdadeiro mercado de órgãos. E, ao final, eu vou tratar de alguns aspectos polêmicos relacionados à comercialização e à legalização desse comércio, trazendo posicionamentos contrários à legalização do comércio de órgãos no Brasil e posicionamentos favoráveis para que vocês possam chegar às suas próprias conclusões. 3 dos principais instrumentos normativos que regulamentam o transplante de órgãos no Brasil. O primeiro deles, seguindo pela ordem hierárquica, é a Lei nº 9.434 de 97. O segundo é o Decreto nº 2.268, também de 97, que regulamentou a lei acima mencionada. E, por fim, o terceiro é a Resolução nº 1480 de 97, emitida pelo CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. A legislação traz um tratamento diferenciado para as doações realizadas em vida e para as doações realizadas após a morte do doador. As doações realizadas em vida devem ser gratuitas, devem ser doações de órgãos duplos ou órgãos cuja retirada não cause morte, mutilação ou debilitação severa do doador. Além disso, deve ser demonstrada a compatibilidade entre doador e receptor, assim como a necessidade do receptor. Vale lembrar também que a doação depende de uma autorização judicial, a não ser que ela seja realizada para o cônjuge ou para um parente consanguíneo até o 4º grau. Já para os transplantes realizados após a morte do doador, a retirada dos órgãos depende da constatação de morte encefálica por 2 médicos que não sejam da equipe de transplantes. Isso para evitar que médicos muito envolvidos com a tentativa de salvar um paciente acabem não verificando corretamente a morte encefálica do doador. A lei exige ainda a autorização do cônjuge ou de um parente até o 2º grau para que a doação seja concretizada, embora o decreto não fale nada a esse respeito. Ainda segundo o decreto, é importante lembrar que a pessoa se presume doadora, a não ser que em seus documentos de identificação conste expressamente que ele não é doador. Até por isso, não é possível retirar órgãos de pessoas que não possam ser identificadas pelos seus documentos de identificação, como o CNH e o RG. Um aspecto muito importante da doação de órgãos é a constatação da morte encefálica, porque é nesse momento que muitas fraudes e crimes acontecem. A legislação determina que a morte encefálica deva ser constatada tanto por exames clínicos quanto por exames complementares que devem ser realizados em diferentes intervalos de tempo. Os exames clínicos objetivam a constatação de coma aperceptível, uma situação que a pessoa não consegue responder a estímulos dolorosos, ausência de capacidade motora supraespinal e apneia. Já os exames complementares têm como objetivo constatar a ausência de atividade elétrica cerebral, a ausência de atividade metabólica cerebral e a ausência de perfusão sanguínea no cérebro. A legislação também implementou um sistema único nacional, que é denominado Sistema Nacional de Transplantes, e que é responsável pela intervenção na determinação e no conhecimento da morte encefálica, bem como na determinação do destino dos órgãos. Isso é feito por meio de suas unidades executivas. Vejam que seria inócua a existência de todo esse sistema se qualquer um pudesse realizar transplantes. É por isso que os hospitais e as equipes médicas, para realizar esse tipo de procedimento, precisam ser autorizadas pelo SUS e pelo Ministério da Saúde. Outra tentativa de coibir o tráfico de órgãos foi implementada pela criminalização de praticamente qualquer conduta relacionada ao transplante de órgãos que não respeite as diretrizes da Lei 9.434, como, por exemplo, realizar a compra ou venda de órgãos e tecidos, o que é proibido. Mas, infelizmente, esse sistema não funciona tão bem quanto deveria, e uma das principais causas apontadas para as diversas falhas desse sistema é a rede precária de serviços e de médicos competentes para a identificação da morte encefálica. Adentrando agora na segunda parte da aula, gostaria de recomendar que vocês assistam ao vídeo cujo link está na tela
para que depois a gente comece a analisar alguns casos e dados concretos relativos ao tráfico de órgãos no Brasil e no mundo. O choque de realidade começa quando a gente identifica que no Brasil o tráfico de órgãos é a terceira forma mais rentável de tráfico, perdendo apenas para o tráfico de armas e drogas, e movimentando valores que chegam à soma de US$ 1 bilhão por ano. Além disso, outro dado alarmante é que cerca de 5% dos órgãos utilizados nas intervenções cirúrgicas no Brasil provém do mercado negro. De todos os órgãos transplantados no mundo ilegalmente, o rim é o que representa o maior volume deles. E por que isso? Porque a cirurgia de transplante de rins é simples, ela não requer equipamentos sofisticados e nem médicos muito qualificados, sendo considerada ainda uma cirurgia de baixíssimo risco para o doador. Quais são os principais exportadores desse órgão? Obviamente países muito pobres como a Índia e o Paquistão, onde a cada ano pelo menos 2.000 pessoas vendem os próprios órgãos, segundo a OMS. Essas pessoas ainda são muito exploradas nessa prática, porque o mercado cobra por um transplante legal entre 20 e 160 mil dólares, a depender do doador e do receptor. Mas os doadores efetivos recebem em média $1.000, sendo muitas vezes enganados sobre o quanto vão receber e sobre as consequências da cirurgia. Outro país que apresenta dados alarmantes com relação ao tráfico de órgãos é a China. Isso porque a China, apesar de não ter um programa de doação de órgãos oficial, tem um elevado número de transplantes realizados anualmente. A inexistência de um programa oficial decorre em parte da cultura chinesa, segundo a qual o corpo do morto tem que ser enterrado íntegro. Essa situação levantou suspeitas de que o próprio governo chinês encomende os órgãos dos presos ainda quando eles estão vivos, sendo que a execução deles é acelerada a partir do momento que os órgãos deles são vendidos. Por conta disso, em 2012, o governo de Pequim se empenhou em proibir a retirada dos órgãos dos condenados, mas essa proibição, em tese, só entraria em vigor a partir de 2017. No Brasil, o caso mais famoso relacionado ao tráfico de órgãos é o caso do Paulinho Pavese. Em abril de 2000, o Paulo caiu de uma altura de cerca de 10 metros no prédio onde ele morava e foi levado para o pronto-socorro para ser tratado. O Paulinho veio a falecer e a conta do hospital foi enviada para a família, que, ao analisar os itens que estavam sendo cobrados, identificou a cobrança de diversos valores relacionados a um transplante que não havia sido autorizado. Suspeitando de tudo, o pai do Paulinho começou a investigar e chegou à constatação de que seu filho havia sofrido a retirada dos órgãos quando ele ainda estava vivo, ou seja, ele tinha sido, na verdade, assassinado. Veio à tona, então, uma prática muito comum para falsear a morte encefálica, ou seja, a injeção de substâncias depressoras do sistema nervoso central antes da realização dos exames para a constatação da morte encefálica. Da mesma maneira, o caso levou a investigações sobre uma quadrilha de tráfico de órgãos que envolvia desde os médicos que realizaram o procedimento até mesmo membros de cargo alto no Ministério da Saúde. As pessoas que estão aparecendo na tela agora são alguns dos indiciados no processo que resultou de toda essa incontentação do pai do Paulo Pavese. Alguns médicos também foram condenados, inclusive por homicídio qualificado, mas o mais interessante e que demonstra o quão canalha é essa forma de ganhar dinheiro e quão criminosas são essas organizações é o fato de que as condenações desse processo levaram também à reabertura do inquérito referente à morte do Carlos Henrique Marcondes. O Carlos Henrique Marcondes foi diretor do hospital e tinha que prestar um depoimento no processo, e no dia do depoimento ele foi encontrado morto, com vários tiros e com as mãos amarradas. Ou seja, ele foi assassinado para não prestar um depoimento que pudesse incriminar outras pessoas envolvidas no caso. Apesar de triste, pode-se dizer que o caso do Paulo Pavese teve externalidades positivas, sendo uma delas o desencadeamento da Operação Bisturi, por meio da qual a Polícia Federal desvendou uma quadrilha que arrecadou aproximadamente $4 milhões em cirurgias. A operação se iniciou em 2003 e conseguiu levar à prisão de 12 pessoas só no Brasil. A quadrilha se dividia basicamente em 3 países: Brasil, Israel e África do Sul. Os receptores de órgãos contratavam a quadrilha em Israel e os doadores eram aliciados no Brasil, sendo que as cirurgias para os transplantes eram realizadas na África do Sul. E o chefão dessa quadrilha, o Sr. Gedalia Tauber, ficou foragido desde 2009 até 2013, quando foi preso na Itália. Vale lembrar que ele é um ex-oficial israelense, de onde vem a ligação da quadrilha com Israel. Voltando agora a falar um pouco da China, acho que o caso que aparece na tela é muito interessante porque ele mostra os efeitos maléficos da ausência de um sistema nacional de transplantes, como acontece na China.
O caso aconteceu recentemente, em 2014, e uma criança foi sequestrada, drogada e teve os olhos arrancados para que as córneas dela fossem retiradas para doação. E os pais foram encontrados no mínimo algum tempo depois, todo ensanguentado, que é uma barbaridade que talvez não teria acontecido se o país tivesse um sistema de transplantes e promovesse esse tipo de prática. Veja-se que, apesar de todo o controle estabelecido pela legislação, uma simples busca na internet é capaz de encontrar uma série de anúncios de pessoas vendendo os próprios órgãos. Anúncios esses com uma redação muito simples e contendo diversos erros de português, o que demonstra que trata-se de pessoas humildes, que precisam de dinheiro e que provavelmente têm um conhecimento muito limitado acerca dos riscos que uma prática dessa pode causar. Pelas informações trazidas durante a aula, é possível verificar que existe um grande mercado para a compra de órgãos, bem como para sua venda. Isso porque há muitos doentes que podem pagar por um órgão que é imprescindível para a vida deles, enquanto ao mesmo tempo há pessoas que consideram mais importante o dinheiro que elas podem conseguir com a venda do órgão do que eventuais prejuízos pessoais que eles possam vir a ter com a perda desse órgão. Diante dessa constatação, vale a pena questionar: seria razoável a legalização do comércio de órgãos no Brasil? O principal argumento daqueles que defendem a legalização do comércio de órgãos é que isso eliminaria a fila de espera de transplantes, como aconteceu no Irã. Por outro lado, muito se questiona se o comércio de órgãos não seria uma forma injusta de explorar os cidadãos que estão em uma situação econômica ruim. Além do que, alega-se que a legalização do comércio de órgãos poderia levar à situação limite em que só quem pudesse pagar teria acesso a essa forma de tratamento e cura. Cabe agora a vocês pensarem e decidirem qual seria a melhor opção. Muito obrigado.